Fazendo barulho no ar aqui na sua Rede Vida de televisão, seja muito bem-vindo. Você também que está nos escutando pela Rádio Shalom. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, o tema da resiliência. Você se considera uma pessoa resiliente? Aliás, você sabe o que é resiliência mesmo? Nós vamos falar da conexão entre a resiliência e a fé. Hoje aqui no programa receberemos a psicóloga Mariana Morel, que vai nos ajudar a nos abrir mais sobre esse tema, né? Como nós podemos nos tornar pessoas capazes de ressignificar os eventos do nosso dia a dia a partir da dimensão da resiliência. Nós vamos ter um bate-papo aqui no estúdio, mas nós contamos também com a sua participação aí através das redes sociais, no @Fazendo Barulho, e vamos estar aí recebendo seus comentários também no direct. Você pode, através da nossa rede social, também enviar as suas intenções para a adoração ao Santíssimo Sacramento que nós teremos ao final do programa de hoje. Enfim, Fazendo Barulho é também interatividade. Você pode também já tirar sua foto aí assistindo a televisão, assistindo pelo computador também e marcar a gente, que a gente vai te repostar, e vamos seguir nesse itinerário hoje aí, com certeza vai nos edificar muito humanamente e também espiritualmente. A gente vai começar agora com uma grande novidade aí, já no cenário da música católica, que é o Rosa de Saron está lançando aí um DVD novo, e nós vamos agora começar para tratar melhor esse tema, com a música A Rosa e o Espinho, e daqui a pouco a gente volta. É assim, fica sempre um pedaço de nós. Quando existe amor, e apesar da dor, se permite amar, vai sentir num abraço ao regresso no lar, ou na cicatriz do que já viveu e não vai voltar. Se você tivesse o poder de apagar toda a dor que viveu por aqui, mas lhe custasse também não viver a alegria, o queria querer, o que restaria assim. Que não vá sangrar, nem cansar seus pés. O que eu sei é que o amor faz valer a aflição. Quer saber então, se quiser curar, se permita amar. Também não vive
Você acabou de ouvir Rosa de Saron e nós vamos agora para o nosso bate-papo, recebendo hoje a psicóloga Mariana Morel. Seja muito bem-vinda. Vai falar sobre o tema da resiliência, tema muito bom, né? Muito em moda, aliás. O pessoal até tatua resiliência, né? Quando eu vejo a pessoa com resiliência tatuada, eu digo, agora eu vou provocar, né? Tô brincando, gente, não é assim não. Seja bem-vinda, Mariana, Deus abençoe. Obrigada, Diego. É sempre uma alegria muito grande estar aqui no Fazendo Barulho com vocês e para tratar de um tema importantíssimo na vida de todos, né? Então, é uma alegria poder conversar com vocês hoje sobre isso. E o que é essa resiliência que virou moda, virou modinha, virou tatuagem, virou tudo? Tão citado, o que é mesmo resiliência? Olha, eu acredito que, inclusive, essa modinha que tu falas aí pode ter sido devido à pandemia. Sabe que a resiliência, ela é a nossa habilidade de flexibilidade, de se adaptar e de voltar a um estado emocional tranquilo, né? Vamos dizer assim. E aí eu acho que na pandemia nós todos fomos muito testados em relação a isso, né? E ficou muito em evidência não só na própria pandemia, mas em relação à nossa vida pessoal como um todo em geral, né? Então, a resiliência, basicamente, né, de uma forma bem resumida, ela vai tratar disso, da nossa capacidade, habilidade de se adaptar, né, de adaptar-nos às contingências, né, e levando em conta que são coisas difíceis, né, não são coisas tão simples, mas quando a gente tem a habilidade boba, né, uma coisa bem de lidar complexa. Com coisas mais complexas, mais difíceis, né, com desafios complexos. De fato, quando você entra no contexto da pandemia, né, que a coisa deixa de ser presencial, é online. A aula deixa de ser assim, né? Pessoa a pessoa, vira em vídeo. Você não sai mais para ir para o trabalho. Porque sair para ir para o trabalho, às vezes, para uma pessoa, não é só sair para ir para o trabalho, né? É sair de casa. E os riscos? Refletir dentro do ônibus, né? Todos os riscos que a gente Exatamente. correu e precisava aprender a lidar com isso de qualquer forma. Não era uma escolha que nós tínhamos na época, não é? E aí eu acho que pensar nisso, a gente consegue fazer um link muito legal com o que acontece na nossa vida e necessita de resiliência. São coisas que muitas vezes nós não podemos mudar. E a gente precisa adaptar o nosso ser a elas, né? Tem autores da psicologia que falam disso, né? Quando a gente não consegue mudar o que existe, não consegue mudar o ambiente, a gente precisa mudar a nós. Então, um pouco a adaptação se refere a isso também. Você acha que, por exemplo, o advento dessa tecnologia, assim, né, dos smartphones, dificulta um pouco a pessoa desenvolver resiliência, porque ela está ali meio poderosa, né? Norteando para onde é que vai, para onde é que não vai, o que é que vai acontecer, o que é que não vai. Eu acho que não. Eu acho que não? Não, eu não vejo por esse ângulo, não. Sabe, eu acho que existem situações na vida da gente que, independente da tecnologia, vão necessitar dessa inteligência emocional, né? E existem outras coisas, né, que a tecnologia muitas vezes pode provocar com o mau uso, que a tecnologia em si ela não é ruim, ruim é o uso que nós podemos fazer dela, né? Mas em relação até à produção de ansiedade, a intolerância a frustrações, algum tipo de frustrações, mas a tecnologia em si, eu acho que ela não atrapalha ao desenvolvimento da resiliência, não, porque a nossa vida continua acontecendo aqui no real, independente do virtual. E como é que eu faço para cultivar a resiliência, né? Que a gente descobriu que não tinha tanto assim. Como é que eu faço para cultivar agora, como eu percebi, dependente dessa virtude? Primeiro, como é que descobre que não tem, né? Como é que descobre que precisa desenvolver? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? Sabe quando acontecem coisas que nós não esperamos, né? E que se tornam graves na nossa vida e nos abatem, emocionalmente falando, né? Quando a gente fica triste, quando fica o pensamento remoendo em torno daquela mesma coisa por dias e dias, né? E aquela situação a gente não consegue sair, não consegue resolver aquilo dentro da gente, nem fora da gente, né? E aí, a partir disso, a gente pode perceber que não existe uma adaptação nossa, emocional e muitas vezes social, em relação ao acontecido. E aí, quando nos percebemos dessa forma, a gente pode entender que a gente precisa desenvolver um pouco a resiliência dentro da situação. Tipo, eu me projetei, me programei para um formato, um contexto e de repente aquilo, dependente do meu querer, se fez outro cenário. E eu me percebi assim, nossa, eu não estava preparado para isso. É mais ou menos assim? Também. Também. Isso aí, vamos dizer que assim, seria uma situação das pequenas.
que acontecem toda hora na nossa vida, né? Todos os dias, toda hora, acontece esse tipo de coisa. E as coisas grandes também, tipo falecimento de um parente, né? Eu trabalho com mães, né? Então, eu estava lembrando muito aqui, você estava falando, estava lembrando que eu atendi até umas pessoas ontem, que a gente falava exatamente sobre isso, das vias de parto. A mãe que se programa para ter um parto natural, e aí tudo acontece que vai contra, né, aquilo que ela programou por tanto tempo, e aí o parto precisa ser cesáreo de emergência, por exemplo, né, com complicações e tudo mais. E precisa existir uma dose de resiliência nisso aí, de coisas que eu não consigo controlar e eu vou aceitar e me adaptar àquilo, por mais que me doa. Não é? A gente, quando fala de resiliência, viu, meu povo? Não quer falar que estamos dormentes e não vamos sentir dor. Não é sobre isso. Aceite tudo que lhe acontecer não. fique... De forma alguma. Eu até conversando com um amigo há um tempo atrás, eu estava falando sobre resiliência mesmo, eu estava dizendo a ele assim... uma das coisas que as pessoas mais se enganam em relação à resiliência é que ela precisa ser passiva. Como se fosse aquela conformação passiva. Conformação de que, absoluta. Me veio isso, e aí não se mexe, não tem nenhuma atitude em relação àquela coisa, como se fosse uma aceitação passiva. E não é sobre isso. A resiliência ela é extremamente ativa. Né? A resiliência fala de atitude direta sobre, uma atitude minha, sobre o que está me acontecendo. Eu me reconfiguro e parto em frente, vou em frente, enfrento. E é uma das coisas que, se você for pesquisar sobre o tema, você vai achar. Né, que fala de que resiliência tem necessariamente que vir junto com componente ativo, com atitudes que vão me tirar daquele lugar de sofrimento, né, e que vão me levar a essa transformação que me adapta às contingências. Como é que eu faço assim para me reconfigurar fácil? Não tem receita de bolo, né? Não, né? Não tem. Não, eu sei que não tem, mas o povo gosta da receitinha, né? Não, mas a gente tem como ajudar, a gente tem como se ajudar e se orientar um pouco esse processo, porque é um processo de construção de si, né? Dentro dessa construção de si, do processo de amadurecimento e de autoconhecimento, a gente pode guiar um pouco isso daí. Mas, lembrando, vai ser diferente para cada pessoa. Óbvio, né? Somos diferentes, então sempre vai ser diferente para cada um. Você citou um case aí da mulher grávida esperando o parto natural, né? Você acha que você ficar esperando o parto natural demais pode favorecer com que ele não aconteça? Não. Ela não é determinista, viu? Ela já viu. Eu já sou de outra linha assim, de pensamento. Eu acredito que tem muita coisa que nós não podemos controlar, né? E aí, a partir desse entendimento, sabendo, aceitando que sim, vão acontecer coisas que eu não posso controlar, não é negando isso, eu tento me organizar o máximo possível, sabendo que organizando já vai ser difícil, sem organizar nada eu vou perder o controle completamente das coisas, né? Então, não é ser controlador ao extremo, mas também não é ser desorganizado, não deixa a vida me levar, porque isso aí acaba que a gente não fica sendo tão proativo em relação a tudo que a gente faz na vida. Vamos ver se o pessoal está resiliente mesmo, né? Nós somos as ruas, perguntar o seguinte: alguma vez a vida lhe deu uma rasteira e você teve que se reerguer? Confere aí. Fazendo barulho, passeando de novo pelas ruas de Fortaleza, mas quem sabe um dia eu não vou aí na sua cidade, hein? Te encontrar pelas ruas, te trazer aqui para dentro do Fazendo Barulho. Estamos falando hoje sobre resiliência. O que será que isso representa na vida das pessoas? Se a vida te puxasse o tapete, como você reagiria? Eu vou abordar ali uma mesa, na surpresa. Será que eles vão ter que ser resilientes a partir dessa minha abordagem? E vou fazer essa pergunta para eles. Então vamos lá comigo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, certo? Tranquilo. A vida já puxou o tapete de vocês alguma vez? Vou começar por ti. A vida... Já. A vida já puxou o teu tapete. E aí, o que você teve que fazer para dar a volta por cima? Aí eu tive que correr para os braços de Deus, porque aí ele me devolveu tudo. Meu Deus, é uma pessoa profunda, né? Antes de tudo, é uma pessoa profunda. Como é o teu nome? Priscila. Priscila, a vida já puxou o teu tapete alguma vez? Diversas vezes. Conta pra gente como foi isso. O que você quer que eu conte? A história toda. Não, me dá um exemplo. Tipo assim, a vida já puxou teu tapete. O que você fez para poder recomeçar? Teve que recomeçar alguma vez? Foi rezar e confiar em Deus. Eu não fiz nada, porque eu aprendi com os santos, né? Santa Terezinha,
que a gente deve silenciar quando algo só afeta a nós, né? Então, como foram coisas que afetavam só a mim, eu silenciei, mas eu rezei muito, porque é muito doloroso e pedi muito para Deus me ajudar, né? E curar, porque ficam feridas, né? Quando a gente leva esse puxão de tapete, então é isso, é oração, 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 oração e confiar em Deus e depois as coisas se resolveram como a Cris falou. Sem eu ter feito nada, sem eu precisar fazer nada, as coisas foram se resolvendo, porque Deus é assim, né? Porque Deus é assim. Gente, aí pra gente encerrar aqui, eu queria fazer uma última pergunta. Posso fazer uma última pergunta pra vocês? Vocês se consideram pessoas resilientes, que têm facilidade de recomeçar quando acontece alguma coisa difícil na vida? Sim. Sempre. Sim. Sim, com muita dificuldade, mas sim. Gente, muito obrigado, viu? Vocês foram muito resilientes nessa minha abordagem, viu? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gente, a vida é assim, nos surpreende. A gente precisa ter a capacidade de recomeçar, de se adaptar, de fazer o que é necessário fazer para seguir em frente com leveza, naturalidade e não deixar a bola cair. Então, volta aí pro estúdio. Você aí no estúdio, tá sendo resiliente? Tá aí, o pessoal respondeu e aqui a gente vai falar dos tipos, né, de resiliência. Ela se encontra de várias formas. Aí fala um pouco pra gente sobre os tipos, né? Tem a chamada resiliência social, né? A gente pode começar por ela. Tá bom. Então, a resiliência social, a gente pode dizer que é aquela adaptação às relações, né? Aquela adaptação que a gente precisa ter quando o outro impõe os seus próprios limites dentro da relação. Na família, no trabalho, não é isso? Em qualquer situação de relacionamentos, né? De chefe e empregado, né? De pai e mãe, marido e mulher, né? Filhos, enfim, como você citou aí da família, né? E até entre amigos, né? Em todas as circunstâncias relacionais, cabe a gente entender um pouquinho disso daqui, né? Toda relação, ela vai precisar caber pelo menos as duas pessoas, né? Que é relação consigo mesmo, ok, né? Mas quando existe um outro para se relacionar, vai precisar ter espaço para caber essa pessoa. E quando a gente pensa no 100%, pensa no inteiro, obviamente que para caber os dois, não dá para ser 100% eu ou 100% outro, né? Eu vou precisar andar uns passinhos para trás, né? Regredir um pouquinho a minha vontade para permitir que o outro seja dentro dessa relação. E aí, a partir disso, eu preciso ser resiliente com esse limite, né? Que o outro impõe sobre mim, até onde ele permite que eu vá dentro desse contexto relacional, né? É muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente quer impor o nosso desejo sobre o outro. Mas eu quero que você corresponda à expectativa X minha. E a pessoa pode não querer corresponder a essa expectativa e nem é obrigada a isso, né? E aí eu preciso ter a resiliência, né, e até inteligência emocional de olhar para a situação, olhar para mim e me adaptar e me recolher ao espaço que me cabe. Pois eu vou lhe provocar agora, que eu já toquei Vamos nesse lá. assunto. Mas no caso, por exemplo, ainda falando em tecnologia, se eu, através da tecnologia, no controle remoto, para quem é velho, né? Assim, anos 70 para trás, eu aperto o botão e tenho uma resposta concreta. A pessoa não me dá uma resposta imediata. Eu já conversei com ela sobre aquele assunto. Você poderia ser assim, eu não gosto disso, não sei o quê. E às vezes você espera a vida toda e a pessoa não muda. Eu não fico mais irritado do que eu ficava antes, não? Ou isso é culpa minha? Você está irritado por culpa sua? Não, na verdade, acho que aí esse ponto que tu estás falando, existem duas vertentes que a gente podia analisar, né? Primeiro, a da pessoa que coloca suas próprias necessidades, que até certo ponto tá ok, é bacana, é legal, tá, gente? É bom a gente comunicar aquilo que a gente precisa, Sim. né? Mas a gente precisa respeitar que nem tudo que a gente quer e precisa, o outro vai ou poder ou querer corresponder. E isso precisa ser respeitado de verdade, né? Eu não posso querer transformar o outro num objeto de satisfação das minhas necessidades emocionais, né? Ninguém nasceu para isso, para corresponder e preencher vazios alheios. Já pensou? Já pensou nisso? Se a gente quer muito que o outro corresponda, mas tu já pensou em você mesmo se colocando nesse lugar? Sendo que tu pega toda a tua vontade, reprime, e você vai viver para satisfazer as necessidades de um outro. Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente vê como que
é escravizador, né? Como é uma coisa que ninguém desejaria. Então, por que eu vou impor isso para outra pessoa? Né? E nesse tocante que você estava falando, eu preciso compreender se aquilo que eu necessito afetivamente, emocionalmente, relacionalmente, o outro tem capacidade de me dar. É uma questão de autoconhecimento também. Também, mas é interessante a gente falar sobre isso, porque vai ter um momento que eu vou precisar ter resiliência relacional, né? Porque um casal casado, a gente sabe que existem as mudanças, a gente muda no decorrer dos anos, né? E eu sempre digo que a gente tem que se reapaixonar, né, pelo nosso cônjuge a cada momento, a cada dia, a cada ano, porque nós vamos mudando, né? E aí precisa existir aí uma resiliência com quem o outro se torna também, né? Porque eu vou o quê? Vou desistir do casamento por causa disso? Tem coisas que eu vou passar a vida toda pedindo e talvez a pessoa não consiga fazer, ou não queira, ou não veja sentido, né? Mas que isso não seja tão ruim o suficiente para terminar o relacionamento, né? Quando você bota na balança, muitas coisas boas estão ali que cobrem essas coisas que você não gosta na outra pessoa. E tem que ter resiliência consigo mesmo também, né? Por que não? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou aprender? Agora, assim, cada um de um jeito, né? Uhum. Assim, então, essa questão aí dos temperamentos é mais fácil para uns? Tem gente que tem disposição de ânimo, assim, para... Sim. Tem, né? Tem. Aí uma vez que eu não te disse não. Quem são eles? Quem são esses? Então, vamos parar para pensar nos temperamentos em si, né? Se você pensa numa pessoa colérica, né? Hoje em dia todo mundo sabe o que é, eu não vou estar explicando temperamento, tá? Mas assim, a gente pensa numa pessoa colérica que muitas vezes é mais... pode ser mais irritadiça, mais ativa, e pensa numa pessoa fleumática. Vamos pensar também agora no melancólico, que aprofunda mais, que às vezes sofre muito mais com as coisas, né? Aí agora pensa no sanguíneo, né? que é uma pessoa explosiva, muitas vezes, né? Então a gente vai ter várias formas, várias tendências de reagir aos problemas e que vão precisar se trabalhar para ter resiliência dentro de um formato diferente. Mas, a meu ver, como a resiliência ela é ativa, é sair desse estado de ânimo baixo, né, de tristeza muitas vezes, de frustração e conseguir dar passos concretos, se organizar para isso e tudo mais, eu acredito que seja um pouco mais difícil para o melancólico, que tem essa tendência a remoer mais, né? E é interessante que é uma coisa que a gente fala muito, né, na psicologia. A gente não pode focar no problema, a gente tem que focar nas soluções, né? E, naturalmente, a tendência do melancólico é isso. É focar no problema e remoer bastante ali, pensar bastante, sofrer um pouquinho a mais do que os outros temperamentos. O melancólico, então, ele deveria se esforçar mais para ter resiliência. Provavelmente vai precisar sofrer mais. Vai precisar ter um esforço maior para desenvolver. E quem é que vai sofrer menos para a gente dar um Fleumático. castigo agora? Então, castigar os fleumáticos agora. Eu acredito que... Porque o fleumático, o pessoal fala que é muito, né, paz e amor aqui, né? Muito tranquilo com tudo, né? Para poder você tirar um fleumático do sério é um pouco mais difícil, né? Então, acredito que são pessoas que têm mais facilidade de se adaptar às contingências, às situações em geral. O que não quer dizer que os outros não tenham. Todos nós temos capacidade, né, de atingir o que é o ideal nesse processo, que é a conquista da inteligência emocional, que é o controle das nossas emoções. E também não pode cair assim na tentação de... Eu vejo gente assim, né, que está sempre se preparando para o pior para não sofrer. Isso não é resiliência, né? O que é isso? Ansiedade. Na verdade, assim, a ansiedade, ela é exatamente antecipar os fatos em exagero, sendo que no pior cenário possível que aquilo poderia acontecer, né? Como se fosse possível eu me preparar para aquela luta, me preparar para algo ruim, né? É aquele estado de alerta, como quem fica de vigia, né? Igual aqueles filmes que a gente vê, né? Um dorme, o outro fica aqui de vigia para ver se acontece alguma coisa. Então, esse estado de alerta, sem motivos que justifiquem realmente, né? Porque, claro, a ansiedade é um sentimento que todos temos, né? Mas se não for uma coisa que justifique
a intensidade, né, desse Razoável, pensamento. uma coisa razoável. Né? Que tem a ver, né? Sim. Aí realmente faz mal, né? É uma coisa que deixa a gente num estado tenso, e de pensar também só em coisas ruins, pensamentos pessimistas, antecipar situações que às vezes nem tem. Nem a gente não consegue nem vislumbrar que podem acontecer. Não tem conexão com a realidade, né? E às vezes mesmo que tenha. Não é uma coisa que você imagina que pode acontecer ali, não é um cenário provável. E aí eu me antecipo, mas se for, sabe? Mas se acontecer. Né? Se a gente viver antecipando de uma forma trágica todas as coisas, a gente não vive. Se você é aquela pessoa que fica... Eu já vi gente assim, resiliência. Você tá ficando... Já tá quase desequilibrado, né? A resiliência ela é necessária e na hora que você precisar dela, você vai saber. Né? Você vai saber que aquela situação está te fazendo sofrer e que você vai precisar se adaptar a ela. E não vai precisar ficar todo o tempo pensando em resiliência para que ela realmente apareça na sua vida. A necessidade dela vai aparecer. Né? Sofrimentos e mudanças, contingências, falta de controle, acontece para todo mundo o tempo inteiro. Né? Então, vai acontecer um momento em que você, eu, Diego, qualquer pessoa vai precisar, né, se ater dessa resiliência aí para poder sobreviver a tudo que vai nos acontecendo aí no decorrer da vida, né? Sobreviver e ser mais feliz também, né? Com certeza. Com certeza. Nós estamos conversando sobre o tema da resiliência, a conexão com a fé também, né? Descobrindo se nós somos resilientes mesmo, se nós precisamos ser. A gente ainda vai conversar sobre isso. E agora, eu quero falar para vocês aí, está se aproximando cada vez mais o Retiro Shalom para sacerdotes. Vai acontecer dos dias 6 a 10 de novembro, aqui em Fortaleza, no Centro de Espiritualidade Santa Teresa do SESC. É uma oportunidade onde a comunidade Shalom convida padres de todas as dioceses do Brasil, e alguns do exterior também são convidados a participar, a ter esse momento enriquecedor à luz do carisma Shalom. Vamos acompanhar agora um pouco mais do Retiro Shalom para os sacerdotes. A comunidade católica Shalom continua promovendo anualmente um Retiro Shalom para sacerdotes, de 6 a 10 de novembro. Moisés e Emir, o fundador e a cofundadora, serão mais uma vez os pregadores. É uma oportunidade de renovação do ministério sacerdotal de cada um dos nossos padres. Você que é sacerdote, venha. E você que conhece algum sacerdote, aproveite para trazê-lo para essa nova experiência. Faça esse convite chegar até seu pároco, dá uma chance a ele também. O pessoal, às vezes, na paróquia está ali buzinando, o padre precisa rezar, o padre precisa parar, não precisa? Com certeza. Precisa parar também, o padre precisa de psicólogo também e, sobretudo, de oração de retiro. E a dica que eu sempre dou é que você ajude o seu pároco a participar, né? O padre amigo seu, financie talvez a viagem, né? A passagem de alguma forma, dê aquela motivada, faça esse convite chegar, né? Vamos cuidar dos nossos queridos sacerdotes também, que somos responsáveis por eles. Hoje ainda teremos um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Você pode enviar as suas intenções através do nosso chat aqui no YouTube, também através do direct no Instagram. E nós voltamos daqui a pouco, vamos falar um pouco mais sobre resiliência, vamos aprender a ter resiliência e paciência, porque depois do intervalo só, tá? Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho!
pena beber. Um dia, pra quem pediu receber, pra quem sofreu injustiça, ver a justiça nascer. Tudo, enfim, vai se explicar. E a verdade vai reinar. Um dia tudo será alegria. Não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. O dia do Senhor. Um dia pra quem perdeu encontrar, pra quem chorou a partida, nunca mais se separar. Os justos vão se reencontrar. E a morte não terá lugar. Um dia tudo será alegria. Não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. Um dia tudo terá harmonia. Quando do céu sobre as nuvens retornar o Redentor. Toda pergunta em meu coração encontrará explicação. Eternamente viverei feliz. Um dia tudo será alegria. Não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. Um dia tudo terá harmonia. Quando do céu sobre as nuvens retornar o Redentor. O dia do Senhor. O dia do Senhor. Por trás de toda agonia, entenderei que em tudo me guardou o teu amor. Você acabou de ouvir Rosa de Saron, Um Dia. Vamos seguir o Fazendo Barulho de hoje, falando sobre resiliência. Estamos recebendo a psicóloga Mariana Morel. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Eu quero falar agora de uma grande novidade, que é a plataforma Shalom Play. A comunidade Shalom sempre oferece os produtos em livros, aqui que a gente fala sempre, né? E agora eu quero mostrar desses produtos em vídeo também, cursos, aulas, tudo isso para te ajudar a desenvolver também a sua fé, a sua experiência com Deus, também te ajudar a se desenvolver na tua formação espiritual, formação católica cristã. Nós vamos acompanhar agora um vídeo que vai falar um pouco mais do que é a plataforma Shalom Play aqui no vídeo. Vamos lá. Que alegria estar com você. Sejam muito bem-vindos a mais um curso. É uma alegria para mim poder partilhar com vocês. Tudo bem? Carmadélio chegando aqui. Como comunidade católica Shalom, louvamos e bendizemos a Deus pelo grande dom.
Você pode acessar a plataforma Shalom Play através do livrariashalom.org, né? Acessando, você já conhece bem o endereço, você pode encontrar também essa seção de vídeos aí. Eu vou falar de alguns cursos que você pode adquirir hoje mesmo. Primeiro, quero falar do curso Vida Nova, como viver a partir da ressurreição. O curso Vida Nova, ele oferece oportunidade única de transformação pessoal, com o nosso querido Padre Franco Galdino, para que vocês possam, todos nós, né, ver os acontecimentos da vida a partir da ótica da ressurreição. Jesus já ressuscitou, nos redimiu, nos salvou, e olhar a vida a partir da ressurreição, do ponto de vista da ressurreição, transforma toda a nossa vida, ressignifica os acontecimentos da nossa vida. Então esse curso é muito bom, Vida Nova, como viver a partir da ressurreição. Temos também o Tecendo Fio de Ouro, conhecidíssimo, muita gente conhece o livro, né, que está cada dia ficando maior, o Tecendo Fio de Ouro, que é da nossa querida cofundadora Maria Minogueira, em parceria com a doutora Silvia Lemos. E o Tecendo Fio de Ouro nós temos em vídeo também, atualizado, para você que está com alguma dificuldade de acompanhar, ou então quer como um subsídio a mais também para acompanhar a leitura do Tecendo Fio de Ouro. Esse curso é muito bom, inclusive para você assistir antes, para ter também uma chave de leitura para fazer o itinerário do Fio de Ouro. Então o curso Tecendo Fio de Ouro também recomendamos na plataforma Shalom Play. Temos ainda o curso Alegria, Sal da Vida Cristã. Aliás, isso é um livro, né? Um livro. Temos aqui atrás, lançado pela editora Paulus, mas nós temos disponível no nosso site livrariashalom.org. O livro propõe uma reflexão sobre a falsa imagem de Deus que muitos trazem. Isso aí é só o que a gente vê, viu? Uma falsa imagem de Deus. E o pior, essa falsa imagem também de alguma forma refletindo algo que está dentro de nós, né? Que não vem de Deus, mas vem da nossa cabeça também, das nossas feridas, das nossas fraquezas, da nossa história, muitas vezes comprometida por tantas realidades. Então esse livro vai te fazer muito bem. Alegria, Sal da Vida Cristã, com Amedeo Gentini, tá bom? Nós vamos agora conhecer personagens bíblicos que foram exemplos de resiliência, o tema que a gente está conversando hoje. E aí, família, fazendo barulho, tô aqui de férias, tô aproveitando, meio sumida esses dias, mas é um tempo muito importante para eu voltar com força total para estar junto com vocês. Tô com muita saudade, mas pra gente matando um pouco essa saudade, eu tô produzindo aqui meu material de casa mesmo, com esse gostinho final de férias. E olha, o tema de hoje é um tema bastante relevante, né? Nós estamos falando sobre resiliência. E sabe quem passou também por muitos momentos desafiantes? Foram os personagens bíblicos. A Bíblia é recheada de pessoas que tiveram que viver com resiliência. A fé é um caminho também onde nós travamos combates, desafios, carregamos a cruz com o Senhor e com a graça de Deus nós podemos viver com a fortaleza que vem do Senhor. E eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de personagens que viveram com muita resiliência para poder inspirar a nossa vida, nosso dia a dia. O primeiro deles que eu quero trazer aqui para vocês é José do Egito. Ele que foi vendido pelos irmãos como escravo. Os irmãos tinham inveja de José do Egito e acabaram fazendo isso com ele. E ele foi humilhado, caluniado, perseguido, foi vendido para uma terra estrangeira e teve que recomeçar a vida lá. Depois de um tempo em que os irmãos estiveram frente a frente com ele, ele que já ocupava um alto cargo onde ele estava, porque a bênção de Deus estava com ele, ele, naquele momento, perdoou, né? Teve a graça do perdão, perdoou seus irmãos e ainda ajudou os irmãos a recomeçarem as suas vidas. Que história belíssima, né? E tantos momentos que nós vivemos também com familiares, amigos que muitas vezes nos traem e nós precisamos viver essa capacidade de perdão e de recomeço, recomeçar a nossa história. Outro personagem que viveu a resiliência foi Jó. Jó era um homem que possuía muitos bens, só que a partir de um determinado momento, o Senhor permitiu que Jó sofresse algumas provas. Jó tinha muitos filhos, e aí houve um acontecimento, uma tragédia em que ele perdeu seus filhos, perdeu o seu rebanho, ele foi perdendo as suas riquezas.
E naquele momento de tanto desespero, Jó conseguiu elevar a Deus uma oração de louvor. Isso é um grande ensinamento para nós, para que a gente possa passar pelos desafios da nossa vida. Ao invés de nos desesperarmos, de acharmos que Deus não está conosco, podemos repetir como Jó: bendito seja o nome do Senhor. Né? Bendito seja Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E depois desses acontecimentos, o Senhor restituiu aquilo que Jó havia perdido e o deu ainda mais. Outro personagem bíblico que nos inspira muito na nossa caminhada de fé é o apóstolo Paulo. Gente, como Paulo sofreu! Eram açoites, perseguições, naufrágios. Paulo foi preso, mas ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo era ferido, Paulo sofria os açoites, mas ele não desanimava. Tem até um trecho da palavra de Deus que diz que Paulo apanhou muito, mas logo em seguida ele se determinou a ir pregar a palavra de Deus. Era um homem imparável, né, na fé. E ele diz assim na segunda carta dele aos Coríntios: nós temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Ou seja, Paulo era um homem que vivia essa fortaleza de Deus. Ele que disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo considero como esterco diante da grande riqueza que é o Senhor. E uma grande inspiração para nós de resiliência, não podia faltar aqui, é a Virgem Maria. Maria nos ensina a sermos pessoas que caminham na fé e que diante da cruz, diante dos piores acontecimentos, ela que viu o filho dela ser crucificado, açoitado, um filho inocente, ela estava ali de pé diante da cruz, em obediência à vontade de Deus. Então Maria nos ensina também a nós também ficarmos de pé diante dos sofrimentos que nós vivemos. Ela que serviu a Isabel, né? Já grávida pela ação do Espírito Santo, se pôs a caminho para servir. A gente sabe que naquela época eles percorriam longas distâncias. Então Maria foi essa mulher que permaneceu na vontade de Deus. Né? E o profeta Simeão falou também para a Virgem Maria: uma espada te traspassará a alma. Então tem essas histórias e muitas outras que nos inspiram a viver com resiliência. E olha, daqui a pouquinho eu tô de volta, a gente continua aí do estúdio com o Diego e a Mariana Morel, não leve a sério. Até mais! Ei, aí os nossos personagens bíblicos, né? Tem que dizer se tá na Bíblia, né? Senão o pessoal não dá crédito. Até Jesus teve que ter resiliência, né? A pessoa, quando ele suspira assim: ó geração incrédula, até quando terei de ter paciência convosco? Exatamente, eu estava até comentando com você, né? A resiliência relacional aí, que Jesus, social, né? Que Jesus precisou ter conosco, é sensacional. Sensacional. Né? De olhar para as pessoas que ele chamou e as pessoas não deram conta, por exemplo, e ele ter que olhar e só permitir que a pessoa fizesse a escolha. É interessante porque quando você fala em misericórdia, o pessoal assim banaliza a misericórdia de Deus, assim, deixa assim a fofurada, né? A fofurada. A misericórdia de Deus é um negócio muito profundo, que ele nos conhece, quer o nosso bem, né? Tipo assim, vem cá, vou lhe dar um abraço. É uma misericórdia de Deus, uma coisa como a resiliência, é uma coisa ativa. Não é uma coisa assim, pode fazer o que você quiser que eu vou te perdoar sempre. É uma coisa assim, sempre capaz de ressignificar. Estou entrando no campo da teologia aqui, mas não é para bagunçar. E psicologia também. Porque é importante rezar ajuda a pessoa a ser resiliente. A oração. A oração. Eu acredito que a oração, ela faz a gente voltar para dentro. E na medida que a gente consegue voltar para dentro, claro, com a graça, né, também, que Deus nos dá de conseguir enxergar as coisas por ângulos diferentes do que a gente está enxergando, acalmar o coração para conseguir ver a situação sem aquele peso necessariamente da emoção negativa que as coisas carregam, né? Como eu estava dizendo, a graça e esse olhar para dentro faz com que a gente consiga perceber como seguir de uma forma diferente, apesar do que nos acontece, do que a vida nos coloca, né? E é interessante porque até mesmo a pedagogia de Deus nisso tudo, né? Como que eu iria aprender a viver de uma forma diferente, a ampliar, né, o meu conhecimento sobre mim mesma, o meu respeito ao outro, se
não existisse essa dor de precisar adaptar, de perceber que eu não existo sozinha, né? De que eu não tenho o controle de tudo. Então eu acredito que até essa questão das permissões de Deus, né, das coisas difíceis que nos acontecem, que faz com que a gente precise ser resiliente, se trata também de uma pedagogia de amor muito grande de Deus para conosco, para que a gente melhore mesmo, que a nossa alma cresça, que a nossa alma evolua, né? E que chegue ao que Deus quer de nós, né? Que cada um, enfim, tem uma missão. Tá vendo? Até com Deus a gente tem que ter resiliência, né? Os tempos, as esperas. Por que de não Deus. me deu um milagre, né? Por que você não me criou Sim. mais bonito? Sei lá, né? Então, o pessoal fica tão magoado. Existe uma diferença entre resiliência e tolerância? É a mesma coisa? Existe. Né? Eu consegui... A tolerância vem a partir do que eu consigo suportar, né? Mas não necessariamente me adaptar. A resiliência você precisa Adaptar. se adaptar. Olha, esse tema ainda, a gente ainda vai dar umas dicasinhas, viu? Não sei se é agora, não é agora ainda não as dicas, né? Ainda não as dicas, mas vocês viram quanto a oração é importante também, porque eu volto para mim, me conheço, né? Sou resiliente comigo mesmo, volto para Deus, sou resiliente para com Deus, sobre o contexto que Deus criou, né? Que é um contexto que tem outras pessoas, que tem outras circunstâncias. A gente falou da questão da resiliência nas relações, mas tem aquela questão também daqueles acontecimentos extraordinários. Desemprego, não estou esperando, fico desempregado, não estou esperando... Ninguém, normalmente, na maioria das vezes, ninguém está esperando a morte de um ente querido, né? A situação do luto sempre chega. Nesses casos, existe a diferença de adaptação? O que é que tem que mudar assim dentro da pessoa? Eu acredito também que, claro que existem níveis, né? Na verdade, o esforço que a gente vai precisar fazer em determinadas circunstâncias vai ser diferente de outras circunstâncias, né? E aí, nessas circunstâncias que a gente chama de extremas, são exatamente porque vão exigir mais de nós, né? Exigir mais esforço e vão exigir mais sentido. A gente precisa resgatar sentidos para as situações, para conseguir seguir em frente com elas. É como se fosse fechá-las, né? Resolvê-las dentro de nós, para que a gente consiga seguir em frente, sabendo que tanto as situações como muitas vezes as consequências daquela situação vão permanecer, né? Porém, eu não sou a mesma pessoa que fui. Então eu preciso tanto acolher e aceitar esse momento da minha vida no sentido externo, de aceitar e acolher aquela situação, aquela realidade como verdade, e acolher a mim, que preciso mudar em meio àquilo. Um exemplo que você falou, né? Vamos pensar em alguém que perde uma mãe, ou uma mãe que perde um filho, que é mais doloroso ainda, né? Acredito eu que seja uma coisa mais dolorosa ainda. É de se esperar que os filhos enterrem os pais. Sai do ciclo natural, né? Exatamente. Da vida. Então, assim, uma mãe que perde um filho, a gente jamais, eu trabalho tanto com isso, a gente jamais pode chegar para ela e falar assim, esqueça isso, você vai ter outros filhos, por exemplo. Eu sei que você fez essa cara aí, mas tem gente que fala isso. Tem pessoas que chegam para essas mães sem saber o que dizer, né? Eu não acredito que seja por maldade, não. Mas chegam e falam assim, esqueça. Também não é falta de noção, não é? Né? Às vezes não pensa tanto no sofrimento alheio. Quer dizer alguma coisa, acha que precisa dizer alguma coisa, acaba falando essas coisas assim. Ficar calado, né? E aí, eu sempre digo, né? Nós jamais precisamos esquecer. Faz parte da nossa história, nós não precisamos esquecer as coisas. A gente precisa aprender a lembrar delas, sem que isso nos cause dor extrema. A gente precisa aprender a seguir, né, em frente, considerando que aquelas coisas existem ou existiram na nossa vida. Né? É forte, né? Porque às vezes você pensa que não, mas é muito fácil. Esquece isso, vou abafar isso aqui, vou botar lá no fundo da minha alma, vou esquecer, lá no fundo da mente, do meu inconsciente, não quero mais lembrar nunca mais disso. Não dá. Em algum momento aquilo ali aparece para você como um vulcão, assim, né? De trauma, que foi abafado, né? E aí acaba atrapalhando a sua vida. Você falou do luto, tem a questão também do desemprego ou das dívidas. Tem muita gente que, por causa de dívida, se desespera, né?
quer sair desse mundo, pensa até em tirar a vida. Por que eu quero tocar nisso? O que é importante verificar nesse caso, especificamente, para a gente não se desesperar? Primeira coisa, né, que aí já seria uma dica mesmo, que é uma das dicas, tá? Mas eu acho que depois a gente pode falar de novo, mas é importante isso aí que você está falando, que muitas vezes a gente não considera que para a resiliência a gente vai precisar fazer isso. E é uma das coisas que torna a resiliência uma coisa extremamente ativa, né? Que é planejamento. É a gente conseguir, diante da dor, planejar os passos que nós vamos precisar dar para sair daquela situação ou para nos adaptarmos àquela situação. A pessoa desempregada... Sempre precisamos dar passos ou é só uma questão de interpretação da situação? Algum passo vai precisar ser dado, seja em direção... uma direção mais externa, assim, uma coisa fora de você, ou algo dentro. Eu acho que, por isso que se chama ativa, alguma coisa tem que se transformar para existir adaptação. Está intrínseco uma coisa na outra, né? Então, claro, sempre vamos precisar mudar, dar passos em algum rumo, seja interiormente, seja exteriormente. Mas como eu estava falando para você, a questão do desemprego. Eu preciso saber, tá, isso está me doendo, está me fazendo mal danado, mas vai adiantar eu passar o dia todo deitado na rede, assistindo TV, me lamentando porque não tem emprego? Isso vai fazer com que a minha situação termine, né? Ou vai fazer com que eu me adapte novamente à realidade nova da minha vida? Não, né? E aí eu preciso me planejar. Eu vou fazer currículos, eu vou mandar para quais empresas, eu vou ligar para quem, eu vou pedir ajuda para quem, né? Eu vou visitar algum local. O que eu vou fazer? Eu vou me inscrever em algum curso? Né? Quais são os passos que eu vou dar? E esse planejamento em pequenas coisas, em pequenas atitudes para ajudar, porque muitas vezes quando a gente está mal, né? Quando a gente está sofrendo, é muito difícil dar passos. Não sei se você pensa nisso, assim, né? Quando a gente pensa nas nossas dificuldades. Principalmente no caso de desemprego específico, pode ficar uma mágoa com relação a uma pessoa, né? E você fica ali remoendo aquilo ali, é uma dor, né? Também a dor de muitas vezes não estar conseguindo sustentar a família, a dor de não conseguir... porque, assim, casos extremos mesmo. Vamos supor, acabou o seguro-desemprego, eu não arrumei emprego ainda. Como é que você acha que um pai de família, uma mãe de família se sente? Né? De não poder proporcionar o básico para os seus filhos, para dentro da sua casa. Então, é uma dor real e é profunda, né? Mas eu preciso me mexer, eu preciso sair um pouco daquela dor para tentar solucionar o problema, me adaptar ao novo dessa vida. E quando eu digo adaptar, não é como eu estou dizendo, né? Vou me adaptar ao desemprego em si, mas eu vou me adaptar à fase. Essa fase me pede uma ação direcionada a isso, a uma transformação profissional, a uma busca diferenciada. Mais energia, né? Mais esforço, então, talvez. A gente precisa entender isso, né? Que não é essa resiliência parada, abatida. Resiliência não é isso. Conformismo, né? Meramente. Né? Depende do que você chama de conformar, né? Porque conformar, para mim, é tratar conforme. Né? Conforme a situação. Então, me conformar com a situação é agir conforme a situação me pede. E não ficar paradona lá, sem fazer nada. Nós vamos acompanhar agora um vídeo que vai falar um pouco mais disso. Na volta, vamos ter mais dicas aqui no nosso bate-papo. Olá, eu sou o Ricardo, sou especialista em resiliência psicológica. Eu quero trazer algumas dicas aqui de como ser mais resilientes, embasado no que a própria ciência já tem hoje como ferramentas. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa: resiliência não é ser forte o tempo todo, não é ser imbatível, não é não cansar, não é não fadigar. Resiliência é se adaptar positivamente às situações de adversidades da vida. Não é não chorar, é chorar e seguir. Não é não ficar triste, é ficar triste e continuar. Isso é mais um conceito científico baseado nos estudos sobre resiliência. Vamos lá para 3 dicas importantes. Primeiro, os estudos vão falar que pessoas resilientes, elas tendem a ser mais flexíveis. É isso mesmo. O que é ter essa flexibilidade cognitiva?
É você não levar tudo a sério demais, é não levar tudo na ferro e fogo, é não dizer assim, eu não consegui rezar hoje, não vou mais rezar o mês que vem inteiro. Eu não consegui ser uma pessoa virtuosa agora, eu vou desistir. É aquele tudo ou nada, aquela inflexibilidade. As pessoas mais flexíveis, que levam as coisas com mais leveza, elas tendem a lidar melhor com as adversidades, porque nas adversidades, às vezes, a gente vai entender que não está tudo no nosso controle e que a gente vai ter que fazer concessões às próprias adversidades da vida. Então, pessoas mais flexíveis tendem a ser mais resilientes. Segundo, atividade física. Existem muitos estudos que vão demonstrar que pessoas que conseguem estabelecer rotina de atividade física, seja ele qual for, seja uma caminhadinha na praia, ou seja, o crossfit, essas pessoas tendem a desenvolver personalidades mais resilientes. Não só porque o organismo está produzindo mais hormônios e neuroreceptores que ajudam nesse processo, mas porque a pessoa trabalha melhor a sua vontade, a sua disciplina, a sua constância. Porque um exercício físico, muitas vezes, ele é desafiante, ele não é natural ao corpo, então ele precisa de um certo grau de abnegação para continuar seguindo. Então, pessoas que estabelecem rotina de atividade física tendem a ser mais resilientes também. E por fim, lógico, teria muitas outras, pessoas que têm outras pessoas tendem a ser mais resilientes. Isso aqui eu não estou falando apenas do doar, do se entregar ao outro, isso também, mas existe também um fenômeno que abrange a capacidade de receber, de se deixar cuidar, de se deixar amar pelo outro. Alguns estudos vão falar que existem 2 tipos de contribuição das nossas conexões interpessoais na resiliência. Primeiro é o afetivo, o saber que a gente tem com quem contar no momento de crise. E segundo, o efetivo, que é saber que às vezes a gente vai precisar estender a mão para precisar ajuda material, física, de conselhos de outra pessoa. Então fica aí as 3 dicas para ser pessoas mais resilientes, tá bom? Valeu! E o povo quer dicas, Mariana. O pessoal quer dicas. Desde o início do programa o pessoal quer dicas, né? Assim, não vai ser receita de bolo, tá? Mas são dicas. Primeira coisa, né, gente? Cada um de nós precisamos ter autoconhecimento suficiente para entender em que área da vida a gente precisa tocar, precisa modificar, precisa adaptar para conseguir essa maturidade resiliente, tá? Mas a primeira dica é muito simples, que é aceitar que na vida existem mudanças, né? Aceitar essa verdade. Vão existir, sim, contingências, mudanças, nada é para sempre, a não ser, né, Deus, o eterno, o céu, né? E aí a gente precisa aceitar que as coisas vão acontecer e vão se modificar, né? Isso aí parece uma coisa muito simples, muito boba, mas não é. Muitas vezes o que nos prende aos problemas é a não aceitação de que vai precisar mudar alguma coisa na nossa vida ou dentro de nós, né? E aí, aceitar isso é ter resiliência. Segunda dica é aprender com as contingências da nossa vida. Tirar aprendizados reais. Não é nem aquela síndrome de Poliana, não, como eu costumo dizer, né? Qual a síndrome de Poliana? Eu só conheço a da Gabriela. Da Poliana eu não conhecia, não. Que é o jogo do contente, né? De que, de tirar de tudo, ficar felizinho o tempo inteiro, como se não pudesse estar triste, né? O importante é sorrir. A gente precisa respeitar também os nossos momentos tristes, né? De angústia, tudo bem. Mas é necessário que a gente aprenda. O que é que eu posso perceber de mim, do meu próprio processo de autoconhecimento, de maturidade? Qual a necessidade que eu tenho de aprender com isso daqui que a vida me trouxe, com o que Deus permitiu na minha vida, né? E aí isso é muito importante porque faz a gente olhar tanto para fora quanto para dentro e caminhando mesmo nessa maturidade humana, principalmente, né? Outra dica, que seria a terceira dica, é planejar, como eu tinha falado antes, né? Para que a gente seja mais proativo dentro dessa realidade ativa que é a resiliência, né? Fazer planos, entender como eu consigo me adaptar, o que é que eu preciso fazer, que passos eu preciso dar, mesmo que pequenos, né? Passo a passo. Quantas fases, não é que divida isso em 1000 fases diferentes, né? De acordo com o que eu consigo dar naquele instante da vida, né? Mas planejar isso.
Como eu saio desse lugar? Qual é o caminho para a adaptação? Bem direto. Né? Uma coisa bem direta mesmo, bem racional, muitas vezes, para que a gente não se permita afundar somente no emocional. Né? Que é o que a gente chama de remoer as situações e as emoções. Né? E aí isso daí leva a gente a ter uma certa inteligência emocional também, que é o controle, o autocontrole, né? Aprender a gerir o que a gente sente, gerir as nossas emoções. A quarta dica, né? Procure um profissional. Né? Muitas vezes não é fácil achar esse caminho, esses passos sozinho, né? Que precisam ser dados, a gente muitas vezes não dá conta de achar sozinho ou não dá conta de dá-los mesmo, de caminhar sem suporte. Né? Que é o caso daqueles extremos que a gente estava até falando, por exemplo. Né? Muitas vezes é uma dor tão forte, é uma mudança tão intensa, é uma adaptação tão rasgada interior, assim, né? Que eu preciso, sim, ter um suporte emocional, ter um acolhimento e ter alguém que me guie, que me ajude, segure a minha mão, né? E me leve a caminhar junto. E o profissional de psicólogo, né, no caso, vai poder ajudar muito nisso. E tendo em vista essas dicas aí, quais são os benefícios disso tudo? Por que eu deveria dar esses passos? Vários. Né? São vários. Vamos falar aqui alguns. Primeiro, é o primeiro que eu consigo vislumbrar quando você fala disso, é ter paz. É conseguir alcançar um nível de resiliência de forma a estar em paz com a vida, comigo mesma, com Deus, com os outros. Né? Quando a gente está muito revoltado, sem aceitar as coisas, sem aceitar as contingências, é muito difícil a gente estar em paz. Né? E aí, assim, eu acho que desenvolvendo isso, a gente consegue alcançar um pouco mais esse estado paz pacificado. E felicidade, pode ser que é a mesma coisa. Felicidade é muito complexo. Vamos falar de alegria, né? A gente consegue estar mais alegre em meio às circunstâncias adversas da vida, né? Que sempre vão existir. Aceitar que elas existem e que vão sempre existir. E prever que elas existem. A história do planejamento, né? Tem que prever... sem ser uma previsão sempre pessimista, sempre com um medo muito grande à frente, ou né, sempre prevendo como se fosse acontecer sempre o pior de tudo. Com calma, com equilíbrio, né? Prevendo sim contingências difíceis e acreditando que tudo pode dar certo, né? Então é um equilíbrio dos dois lados que pode gerar mais essa tranquilidade dentro da gente. Paz, alegria... bons relacionamentos, sim. Né? Que é, como a gente falava antes, né? Respeitar essa liberdade de o outro poder ser. Isso é muito importante. Aceitar o que o outro faz, a forma como o outro é, né? E, claro, que nem sempre a gente vai só aceitar caladinho. Nós podemos, sim, também conversar, discutir. Não brigar, discutir. Mas poder acolher a verdade do outro, independente daquilo que eu penso ou daquilo que eu quero, é uma das conquistas que eu acredito que também exista. Uma outra coisa, antes que você pergunte, mais uma, né, é conseguir lidar bem com pressões. A gente sabe que na vida adulta, né, até o adolescente mesmo, que está fazendo o Enem, está nessa fase, né, de escola e tudo mais, né, ensino médio, normalmente existem muitas pressões para entregas de trabalho, atingir metas, né? E quando a gente consegue ser mais resiliente ao que nos é colocado e a gente se conhece o suficiente para dar aquela intensidade correta, um teor correto, aquilo que nos vem, né? Que é a inteligência emocional, a gente consegue agir melhor com aquilo, que é planejar melhor, não se desesperar, né? E conseguir trabalhar, conseguindo se concentrar para trabalhar e dar o melhor sem estar tão nervoso. Porque a gente sabe que quando fica nervoso, a primeira coisa que todo mundo fala, deu branco. Né? Isso aí é um mecanismo biológico mesmo, né? Que é natural. Quanto mais nervoso a gente fica, menos a gente consegue raciocinar. Né? Então, baixar esse nervoso vai ser propício para que eu consiga dar o meu melhor naquele trabalho também e consiga realizá-lo melhor. Né? Então, isso também é outra conquista da resiliência. E, além de tudo, né, o que fica óbvio, o autoconhecimento, o crescimento pessoal, né? O crescimento espiritual, por que não?
no geral, né? E aí uma forma de a gente estar sempre caminhando para ser melhor. Nós conversamos hoje com a psicóloga Mariana Morel, já esteve aqui no Fazendo Barulho algumas vezes, mas agora para falar sobre a resiliência, nós queremos agradecer a sua presença aqui, suas dicas, né? Também suas intervenções. É sempre uma alegria enorme estar com vocês de casa, estar com você, Diego, aqui no Fazendo Barulho. É sempre um aprendizado muito grande para mim poder compartilhar, né, das coisas que eu conheço e das minhas próprias experiências com vocês, com quem está assistindo aqui. Eu que agradeço. Tá ótimo, então obrigado, Mariana. Nós daqui a pouco teremos o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Quem quiser, a Mariana deu a dica de procurar um profissional, pode ser ela mesma, viu? Está à disposição. Por que não, né? Aí, psicóloga _ Mariana Morel. @psicóloga _ Mariana Morel, tá certo? Vá lá, perturbar ela que ela é muito resiliente. Ela não vai se incomodar, não. Daqui a pouco, então, a adoração ao Santíssimo Sacramento, você pode enviar as suas intenções através do nosso chat, através do direct no Instagram também, @Fazendo Barulho. A gente vai de música agora e daqui a pouco a gente volta. Eu sei que às vezes dá vontade de parar, mas se você desistir, quem vai lutar por você? Tanta luta pra chegar até aqui, tanta história pra agora desistir. Caso aconteça, deixe o cansaço pra trás e nunca se esqueça: por aqui não há tarde demais. Então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez.
Nós vamos agora para o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Você pode enviar suas intenções através do nosso chat também, no direct no Instagram, @Fazendo Barulho. Vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Vamos, nesse momento de adoração, deixar que todo o nosso ser se reconfigure a Ele. Que o nosso coração busque bater uníssono com o dele. Vamos juntos nos unir nesse momento de graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, acolhendo o Senhor Jesus em nosso meio. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza. Pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento da alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Tu és o Cordeiro. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento da alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Tu és o nosso Deus, a nossa vida, o nosso viver, a nossa vida eterna. Tu és o único em nossa vida, Senhor. Tu és Jesus vivo e ressuscitado sobre este altar. Tu és o nosso Deus, estável para sempre, absoluto, amor, misericórdia infinita. Tu és a sede do nosso coração, o vigor da nossa alma, o suspiro da nossa alma. Jesus, Jesus, como te amamos, como te adoramos e te glorificamos, Senhor Jesus, pelo que tu és. E não por aquilo que tu possas nos dar, nos conceder, mas por aquilo que tu és. Assim como os anjos o fazem no céu, te louvam, te adoram e te bendizem sem cessar. Por isso que todos nós agora, nesse momento, possamos dar palavras de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Que nós possamos abrir os nossos lábios, que nós possamos manifestar a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus, o nosso júbilo, todo o júbilo da nossa alma em contemplar o nosso Rei Salvador, vivo e ressuscitado em nosso meio, aqui e agora. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Muito obrigado, Jesus, porque tu decidistes ficar conosco, tu decidistes estar próximo a nós.
Tu disseste: estarei convosco até o fim dos tempos. Senhor, Tu decidiste permanecer conosco pela Eucaristia, por essa presença santa e adorável. Nós somos gratos e felizes por Te pertencer, Jesus. Tu és o nosso Deus, a nossa vida, o nosso viver. Toda a gratidão do nosso coração, toda a gratidão do nosso ser a Ti, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Tu és o Cordeiro, aqui estás, cantemos mais uma vez. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento da alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. O coração de Jesus, que pulsa por nós, deseja nos reconfigurar a Ele. Coloque a mão no seu coração agora, escute as batidas do seu próprio coração. É o Senhor agora que te mantém na existência, que te mantém vivo, que te mantém respirando. É dele que vem o nosso sustento, é o Senhor que nos sustenta na existência. E nós queremos reconduzir a Ele, reconfigurar a Ele tudo que em nós se perdeu dessa conexão com Jesus. Todos os nossos pensamentos que não pensam mais como Jesus. Todos os nossos anseios que não anseiam mais como Jesus. Todas as nossas palavras que não mais estão unidas às palavras de Jesus. Tantas coisas em nós que necessitam ser reconfiguradas, reconduzidas a esta inspiração original, a este amor original, a nossa origem mais profunda, porque de Deus viemos e para Ele iremos, ainda com a mão no nosso coração. Vá sentindo tudo que em você deseja novamente se reconfigurar a Cristo. Sua afetividade, sexualidade, sua memória, sua imaginação, sua vontade, sua inteligência. Jesus, nós somos teus. Toma posse do nosso coração. Nós humildemente agora estendemos a nossa mão e nos deixamos reconduzir. O Senhor vai dando uma graça de leveza para que nós sejamos reconduzidos. O Senhor me dava imagem de muitas pessoas pesadas, duras, presas ao chão. E o Senhor vai devolvendo a leveza para se deixar reconduzir. Corações pesados, pesarosos, cheios de mágoas, cheios de posses, cheios de lixo no coração. O Senhor vai dando leveza para que sejamos reconduzidos por Ele e para Ele. Muito obrigado, Senhor Jesus. Enquanto pulsar o meu coração, cantemos do início. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza,
pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento da alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único, minha vida, Senhor. Senhor, nós somos os ramos e Tu és a videira. Nós vamos fazer a leitura agora da passagem do Evangelho de São João, capítulo 15, que fala sobre a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. O Senhor ia me dando entendimento, e essa palavra também para iluminar o contexto agora. Essa leveza que o Senhor nos dava era também a graça de nos colocarmos como ramos humildes que necessitam estar ligados a esta seiva, que necessitam estar reconectados, como um cordão umbilical que liga o filho à sua mãe. O Senhor vai nos despojando de nossas armas e vai nos dando um coração humilde, novo. E este movimento vai curando muitas pessoas. Muitas pessoas vão depondo as armas do rancor e do ódio, do ressentimento. Ressentimento contra os pais, ressentimento contra Deus, ressentimento contra o cônjuge, esposo, esposa, ressentimento com relação ao patrão, a um sócio que o traiu. O Senhor vai nos dando a graça de nos despojar das armas do rancor que estavam apontadas para tudo e para todos, e vai devolvendo a leveza ao nosso coração. Repita comigo agora: Senhor Jesus, Senhor Jesus, tira todo esse lixo do meu coração. tira todo esse lixo do meu
coração. Tudo aquilo que não presta, Tudo aquilo que não presta. tudo aquilo que me agride, Tudo aquilo que me agride. e que foi criado por mim mesmo, Que foi criado por mim mesmo. tira do meu coração. Tira do meu coração. Eu não quero ficar com esse lixo dentro de mim. Eu não quero ficar com esse lixo dentro de mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. E oremos no Espírito em línguas. E deixemos que o Espírito faça a sua obra. O Senhor encontra também um coração muito ansioso agora. Esse coração ansioso está iludido, achando que pode resolver tudo. Você tem problemas na sua casa e você absorve como uma esponja tudo de ruim que acontece na sua casa, a discussão dos seus pais, as frustrações da sua mãe. Você vai absorvendo tudo, ficando ansioso, como se você tivesse obrigação de resolver. Você se sente o culpado por tudo isso. E o Senhor vai te curando desse sentimento de culpa. Quando você nasceu, você ainda bebezinho, você era utilizado como moeda de troca pela sua mãe para aplacar a ira do seu pai. Muita discussão na sua casa, problemas de relacionamento com seus pais, e você era usado como instrumento de troca. Sua mãe lhe apresentava como que para aplacar a ira do seu pai, utilizava da sua vida e de circunstâncias da sua vida para, de alguma forma, gerar paz em casa, e você foi herdando essa dor. Você foi herdando, de certa forma, como se fosse uma obrigação de ter que resolver tudo com a sua própria existência. Você foi herdando a culpa das brigas que aconteciam na sua casa e, de certa forma, também de ter que consolar a sua mãe, de manter sua mãe consolada, pacífica. E o Senhor vai curando agora. E esta cura é muito profunda. Eu peço a todos que intercedam nesse momento, para que o Senhor possa realizar esta obra, para que existem outras pessoas também que carregam culpas desnecessárias que não são suas. E nós queremos pedir a cura, Jesus. Quem somos nós, Jesus? Quem somos nós? Nós não podemos fazer nada sem Ti. Fostes Tu que criaste o universo com o sopro da Tua boca. E porque fostes Tu que criastes, fostes Tu também que aplacastes a tempestade, naquele momento onde a barca dos apóstolos era sacudida para todos os lados. E este poder da Tua palavra, do sopro da Tua boca, hoje vai também fazendo cessar essas tempestades afetivas, essas tempestades interiores que se levantam dentro de nós. Sopra, Senhor Jesus, sobre nós. Sopra, Senhor Jesus, nós cremos que Tu estás vivo. Nós cremos que Tu estás ressuscitado. Cessa essas batalhas, Senhor. Não permitas mais que o inimigo fique chacoteando, nos agitando como um caniço ao vento, com suas artimanhas. Cura o nosso coração, Jesus. Cura, Senhor Jesus. Cura, Jesus.
Pare de culpar a Deus. Busque a reconciliação agora, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está à nossa frente. E nós podemos suplicar o perdão a Ele. E você pode buscar a reconciliação, o sacramento da confissão quanto antes. Mas se reconcilie com Ele agora. Faça com que essa obra aconteça dentro de você. Deus fala uma pessoa que você já buscou a confissão várias vezes e você não está em paz ainda. Ele revela que você não se perdoou, você precisa, mais do que materialmente através do sacramento, pedir confissão, você precisa fazer com que isso aconteça dentro de você. Inocentar a Deus pelos acontecimentos da sua vida, pela morte da sua mãe. Inocentar a Deus pelas contrariedades que aconteceram que não estavam nos seus planos. Inocentar a Deus do mal que há no mundo, do sofrimento que há no mundo, da fome que há no mundo. Inocentar a Deus é um movimento que você precisa fazer dentro de você agora, para se reencontrar com o esposo da tua alma. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Tu és um Deus reconciliador. Reconciliador. Meu coração é o teu coração, Jesus, Jesus. Meu coração é o meu coração, Jesus, Jesus. Não apenas escute, mas cante, também ministre essa verdade. Meu coração é o teu coração, Jesus. Teu coração é o meu coração, Jesus, Jesus. E com nossas palavras agradeçamos a Deus por tudo que Ele realizou e realiza nas nossas vidas, por todas as curas, milagres. Agradecemos a Deus pelo dom da vida, pelo dom da existência, de podermos adorá-lo agora, de podermos vê-lo, tocá-lo, senti-lo em nossa alma. Muito obrigado, Jesus. Tu és digno de todo louvor e adoração e da gratidão eterna do nosso coração. Bendito sejas tu, Senhor. Glorificado sejas tu, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. E nós podemos agora todos nos preparar para receber a bênção. Se for possível para você agora, fique de joelhos e nos preparemos para receber a bênção das bênçãos, cantando tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha
Do céu lhes destes o pão, que contém em todo sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo Dom José Antônio, e seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos,
a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Virgem Maria, vamos nos consagrar a ela, pedir que ela nos guarde debaixo do seu manto, pedir que ela guarde a nossa família debaixo do seu manto. Guarda, mãe, a nossa família debaixo do teu manto, guarda as nossas relações debaixo do teu manto, guarda os nossos sentimentos e afetos debaixo do teu manto. Guarda, Senhora nosso, nosso coração contigo. Guarda as graças que recebemos do teu Filho Jesus e apresenta a Ele as nossas súplicas, para que vivamos toda essa semana unidos a Ti e ao teu Filho. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão a Deus, gratidão a você que esteve conosco até agora, gratidão a Mariana Morel, que fez questão de ficar para a adoração e cantar. Muito obrigado também pela participação aqui, que nos ajudou a adorar nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria imensa estar com vocês de casa, com você, Diego, com todo Fazendo Barulho, ajudando vocês também a se orientar mais a respeito dessa condução aí no rumo da maturidade humana, né? E também ficando um pouco com Jesus, que é o nosso Rei, né? É o centro de tudo aqui, de todas as nossas vidas. É verdade. E vou deixar mais uma vez o Instagram da Mariana, @psicóloga_Mariana Morel. @psicóloga_Mariana Morel. Vá lá, os seus probleminhas, os seus problemões também. Se Deus quiser, a gente se encontra no próximo sábado, a partir das 11 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão. Grande abraço, até mais, gente. Shalom.